Nós vamos estudar hoje um capítulo do livro Nosso Lar. Fechem todos os microfones vocês. Fiquem com os seus microfones fechados, que assim o barulho não fica na rede nossa. Nós vamos estudar hoje o capítulo de um livro chamado Missionário da Luz. Se eu não me engano, esse é o terceiro livro de um espírito chamado André Luiz. André Luiz foi um médico, se eu não me engano, na década de 1920, 1930, e ele desencarnou. Depois que ele desencarnou e ele passou por uma série de situações, ele foi parar no plano astral, muito mal, foi resgatado, e ele passou por um tratamento tal, e ele foi parar numa colônia chamada Nosso Lar, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre essa colônia espiritual. Lá, ele recebeu todo um aporte de amigos, de instrutores, e como ele tinha uma habilidade muito bacana para escrever, ele começou a redigir o que ele estava percebendo, o que ele estava aprendendo em Nosso Lar. E essas anotações se transformaram em livros. O primeiro livro é o Nosso Lar, o segundo livro são Os Mensageiros, e eu acho que Obreiros da Luz, não, Missionários da Luz, é o terceiro ou quarto livro, não tenho muita certeza. Mas ele fez acho que 12 ou 13 livros psicografados, através da mediunidade de Chico Xavier, tá? Então, quem gostaria de ter uma noção do que vai rolar consigo depois que você partir daqui para a outra, eu não falo partir daqui para uma melhor, porque nem sempre você vai para uma melhor, porque às vezes você vai para uma roubada, né? Vai depender de cada um de nós. Então, assim, ó, quem gostaria de ter uma ideia do que pode acontecer depois que você bater com as 10, ficar lá 10 para as 2 no caixãozinho, etc, etc., tem que ler essa série do André Luiz, porque ele, assim, a gente costuma dizer que ele é a complementação da obra de Kardec. Tá? É um dos complementos da obra de Kardec. Pois bem, nesse livro Missionários da Luz, tem uma série de contos, tem uma série de informações, e na semana passada vocês falaram assim, dá para a gente discutir o porquê de certas coisas, por que a gente encarna assim ou assado? Tá bom. Então, para começar a discutir por que a vida da gente é assim ou assado, a gente precisa começar a entender como que se planeja uma reencarnação, tá? Então, eu vou, nesses livros de André Luiz, buscar um capítulo que me dê uma primeira noção como é que rola uma reencarnação. Porque, veja, falando um pouquinho agora para a Luciana. Luciana, se você entender ou começar a refletir por que você está reencarnada, por que a sua vida é assim e não é assado, você começa a criar dentro de você um sistema de pensamento em que você não vai ficar mais acuada com os problemas que estão na sua frente. Você vai começar a atuar em cima dos problemas. Então, essa que é a ideia da doutrina espírita, é trazer para nós um pouco de conhecimento do porquê que a nossa vida é assim e não é assado, tá? Tudo bem. Então, André Luiz, nós vamos enxergar essa pessoa, André Luiz, que esse é um codinome, ele não é realmente, o nome dele não é André Luiz, tá? Nós vamos enxergar esse André Luiz como se fosse um repórter, tá? E ele vai ser acompanhado neste livro, nesse capítulo, nesse episódio, por um instrutor que se chama Alexandre. Então, Alexandre já é um camarada que é possuidor de um monte de conhecimento. O André Luiz é o cara, é o ignorante, que somos nós, em que ele vai atuar perguntando e tendo as respostas, tá?
Não se esquecendo que o André Luiz foi um médico na Terra. Então, alguma bagagem na área da biologia, dos conhecimentos fisiológicos, ele já possui. Então, é isso. Eles estão numa reunião, no início desse capítulo 12, eles estão numa reunião, ele e o Alexandre, o seu instrutor. Vamos começar a ler um pedacinho e a gente vai lendo e conversando, tudo bem? Então, tá bom. Isso aí, a Paula, Sandra e Silvana, é para economizar energia elétrica, uma tela só, isso? Ô, Senhor, tá tudo certo, vamos lá. É que acabou a bateria do celular da Silvana. Aí eu juntou as três aqui. Tá certo. Pra variar, né, Silvana? É só eu. Tá certo. Então, ó, dispunhamos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse o instrutor, o que atendia, solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não, redarguiu o interpelado? Ambos lhe devemos significativos favores de outros tempos. Bom, Ana Alexandre e André Luiz estão conversando, daqui a pouco vem um camarada. Gente, no plano espiritual, não é que nem aqui na Terra, que a gente vê todo mundo com dois olhos, boca, orelha, razoavelmente bem vestido, e a gente fala, pô, essa pessoa é legal, essa pessoa tá limpinha, tá de banho tomado, tá de cabelo cortado, barba feita, unha feita, tá maquiada, tá bem vestida, tal. Então a gente nivela as pessoas pelo visual, não é isso? Apenas isso. Depois que você leva umas cachambadas nas relações sociais, que você começa a falar, pô, aquela pessoa não presta, aquele é ordinário, essa pessoa é legal, aquela pessoa é simpática, aquela pessoa é ordinária. A gente começa depois de uma certa convivência. No plano espiritual, isso não acontece. Por quê? Porque cada espírito tem uma vibração específica, tá? Então percebe que no texto, o André Luiz ele usa algumas expressões que são muito sutis e que traz um monte de conhecimento. Ele fala, estava eu e o Alexandre conversando, quando um da expressão hierárquica se aproxima. Esse companheiro é o irmão Herculano, que vai aparecer o nome mais embaixo no texto, tá? Herculano fala, ô Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu estou com um baita de um problema, eu gostaria que você me ajudasse. Aí o Alexandre fala, mas depois não. Você se lembra de Segismundo? Segismundo é o nome de uma pessoa, de um espírito, tá? Apesar de nome esquisito da nossa cultura, né? É o nome de uma pessoa. Ele fala, como não? Claro que eu lembro. Inclusive, sou devedor de favores para esse camarada. Pois é, estou com um problema. Aí ele vai explicar. Pois bem. Onde é que está o pois bem? Achei. Tornou o visitante. Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. Herculano está explicando, olha, Alexandre, eu sei que você não é especialista no assunto chamado reencarnação, mas você pode me ajudar na questão do Segismundo. Estou com um problema. Eu vou explicar para vocês. O Herculano, ele foi encarregado de ajudar Segismundo a reencarnar aqui na Terra, tá? Então, o Herculano, ele vai ter o papel como se fosse o mentor de Segismundo. Ele vai ajudar o Segismundo a se encaixar na Terra. Só que eles estão tendo problemas técnicos. Então, para resolver esses problemas técnicos, Herculano não já tinha usado, apesar que, estrutura hierárquica, Herculano mandava bem um monte de coisa, tá? Só que estava acontecendo alguma coisa que Herculano não conseguia resolver. Vou pedir ajuda para quem? Para Alexandre. E aí é isso que está rolando aí.
O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em minha memória. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltar à física a situação assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Pois bem, Herculano tem em mãos um sujeito chamado Segismundo, que tem um problema muito sério para resgatar, e Herculano e Alexandre estão conversando sobre esse problema, e o Alexandre fala, nossa, eu me lembro muito bem desse problema do Segismundo. É muito grave mesmo. Pois bem, segundo está informado, Raquel, a pobre criatura, em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição, a armada, já se casaram na crosta desde muito e, há 4 anos, religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre como é que se monta a família aqui na Terra? Então, esse é um caso bastante típico. Segismundo assassinou. Tem um casal na Terra chamado Adeline e Raquel. Segismundo, em outra época, nesse casal, interferiu na relação matrimonial e deu um gancho na Raquel. Eu acho que naquela época que se disputava a honra no duelo, porque ele fala, né? Olha lá, numa competição armada. Então, dá a entender que o Segismundo e o Adelino fizeram um duelo e o Segismundo matou Adelino para ficar com a Raquel. E aí criou aquele surucucu. Os 3, com o passar do tempo, desencarnaram. Claro, ninguém vive eternamente, né? E os 3 vão ao plano espiritual numa situação muito grave. Aí ele continua explicando. Como eles combinaram no plano espiritual resolver essa encrenca, tá? Adelina e Raquel reencarnaram na frente e os 2 se casaram e agora vem o Segismundo que vai encarnar em qual posição, gente? Posição de filho, tá? Veja, Segismundo no passado causou a separação dos 2 e causou a morte de Adelino. Então agora ele virá como filho do casal para que no futuro ele mantenha os 2 vivos e mantenha os 2 em condições de ter anos de alegria, tá? Essa é a função do Segismundo, que foi um assassino do futuro pai, vai entrar na família. Vocês estão entendendo como é que funciona a encrenca? Vai vendo. E ele continua. Tudo está preparado para que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Porque o espírito, quando desencarna, gente, o Kardec pergunta assim, qual é o maior problema que o espírito enfrenta quando ele desencarna? Gente, não é o câncer que matou ele, não é o atropelamento que ele sofreu, não é a descarga elétrica de um raio que matou, não é o tiro, não é o infarto, não é nenhum desses elementos. O que dá, assim, que tira o espírito do sério são as preocupações de ordem moral. O que o espírito começa a perceber das burradas que ele fez na época que está reencarnado, tá? Então, por isso que ele fala assim, ó, Segismundo vai reencarnar
para que ele consiga santificar o coração. Porque, meu amigo, você está no plano astral. Você retorna a consciência de que você faz parte de um universo, que Deus é amor e que você é uma tranqueira de um assassino. Você não consegue se colocar de uma forma feliz junto com os outros que também já estão felizes. Porque você está devendo para o universo. Então, você faz das tripas o coração para ter a oportunidade de reencarnar. Tá certo? Continuando. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grande dificuldade para localizá-lo, quer dizer, para ele reencarnar, tá? Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. O que está acontecendo? Como Sigismundo vai reencarnar, e a reencarnação de Sigismundo é uma reencarnação especial, ela é uma reencarnação que foi planejada no plano astral. Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Por que é seu pai? Por que é ser a mãe? Por que ele vai ter que estar lá? Tal. Quando está chegando a época do sujeito reencarnar, o espírito, o mentor responsável por ele, começa a colocá-lo no campo astral do ambiente onde estão os encarnados. Quando você dorme, você não fica no corpo, nós já falamos sobre isso. Você vai para o plano astral. O que estava acontecendo? Quando o casal estava dormindo, que o Adelino saía do seu corpo, quem é que ele encontrava? O seu antigo assassino. Conclusão, ele ficava super assustado. Eu sei que vocês são pessoas sedentas de conhecimento e vão ler esse livro mais para frente, mas eu vou dar um adiantado. Quando Adelino vê Sigismundo no astral, ele tem tanto medo que ele volta para o corpo físico com a mente perturbada. A perturbação da mente dele faz com que os espermatozoides dele não tenham condições de ir até o óvulo nadando, morram no caminho. A perturbação mental dele o torna um homem estéril. Vai vendo. Coisa de louco, né? Continuando. Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele com calor. Então logo surgem as horas do sono físico. Por isso que ele está falando, só surge a hora do sono físico, o cara empurra o espírito longe, né? Trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Porque eles estão ali no ambiente astral para que a mãe já vá se habituando com o Sigismundo e o pai também já vai se habituando com o futuro filho. Tá? Nós nos conhecemos no astral, a maioria de nós. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Sigismundo indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude do... Desculpe. E Sigismundo indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude? Quer dizer, o Alexandre quer saber como é que Sigismundo está se portando nesse quadro de repulsa, né? Resposta. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, com o rival antigo lhe oferecendo pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado, sem forças para reparar o mal. Quer dizer, Sigismundo, no começo, estava super animado com a possibilidade de resolver um problema sério de coração que ele tinha, né? Só que quando ele chega no astral da casa do Adelino e da Raquel, o ambiente está super negativo para o lado dele, ele fala, pô, tô ferrado, não vou conseguir cumprir os objetivos da minha tarefa. Não vou conseguir. Porque o cara que vai ser o meu pai, ainda, ele esquece das promessas que foram traçadas no plano astral, quando ele estava fora da carne ainda. Ele esqueceu que ia me receber como filho. Ele esqueceu que ia me ajudar.
porque eles fizeram esse trato lá. Por 2 vezes, enchesse-lhe de tristeza e profunda revolta. E nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou. Quer dizer, Herculano deu um pause na conversa e falou assim: não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Herculano fala para Alexandre: Alexandre, você não pode ajudar a gente nesse processo de reencarnação? Porque não está fácil, não. Aí, continua lá. Lembre-me de sua amizade, dividia-se entre ambos. Aí o Herculano está falando: Alexandre, eu lembro que você tinha amizade com a Raquel e com o Adelino. Quem sabe a sua intervenção conseguiria convencer Adelino. Aí Herculano fala: conte comigo. Redarguiu o orientador atencioso. Farei quanto estiver as minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema de reaproximação. Ufa, veja só, gente. Temos aí um baita de um problema. É um problema de relacionamento entre seres eternos que precisam se reconciliar. Como é que Deus faz? Às vezes, no plano astral, a gente consegue chegar num bom tempo. Mas a maioria dos casos é reencarnando, montando um núcleo familiar, é que a gente vai desvendar as encrencas da alma. Ó, ninguém aqui está falando que você vai desvendar as encrencas do mundo. Você não está aqui para desvendar como ser presidente da República, como ser médico, como ser advogado, como ser isso, como ter isso, ter aquilo. Não é esse o problema. Esses são apenas papéis, palco de existência. O grande lance, e o Herculano, que é o mentor de Segismundo, está dizendo, ele não está conseguindo harmonizar o assassino com a vítima. Ou, pior ainda, o futuro filho com o pai. Vocês estão entendendo as encrencas que a gente tem dentro de casa? Por que existe a bênção do esquecimento? Eu não lembro que eu fui na vida passada, dê graças a Deus. Porque você pode ter sido o assassino do seu parceiro hoje, que é seu marido. Você pode ter sido o assassino da sua mãe, que te deu a luz. Pode ter sido um monte de tranqueira. Então Deus te deu um computador de 0 quilômetro para que você possa viver essa vida. De que jeito? Da melhor maneira possível que você conseguir. Continuando. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Porque eu falo pouco mesmo. Então aí, às vezes, total. Pergunte. Olhuma. Não, tudo certo, Francisco. Tudo certo. Vamos lá, então. Então, o Alexandre falou para Herculano: Herculano, conte com a gente, semana que vem, estamos lá. Tudo bem. Aí o André Luiz fala assim, ó: a sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Quer dizer, o André Luiz está interessadíssimo, porque ele quer saber no que um espírito reencarnante pode interferir nessa questão de ser filho, de estar dentro de um corpo. Ele quer saber de que maneira um espírito interfere na formação do filho que vai ali na barriga da mãe. É isso que o André Luiz está falando. Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, na minha pretensão em sentido direto. O André fala para o Alexandre: notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo a multiplicidade das tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Quer dizer, o Alexandre, que foi médico,
que acompanhou gravidez de várias pacientes, tal. Ele está perplexo em acompanhar esse caso, porque ele não sabia quantos detalhes irão envolver uma reencarnação aqui na Terra. Quantos detalhes? Continuando. O Alexandre fala, sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Problemas da felicidade humana, quais são? Aí você vai lá e já vai anotar. Aproximação fraternal, perdão recíproco, semeadura do amor. Gente, aproximação fraternal. Todas as vezes que uma pessoa se aproxima de nós, seja nossa esposa, nosso filho, nossa sogra, nosso cunhado, o açougueiro, o padeiro, o lixeiro, o nosso cliente, o nosso patrão, o nosso colega de trabalho, o motorista do nosso ônibus, o taxista, o cara que mede luz, todas as vezes que um ser humano se aproxima de nós, e eu tenho dentro do meu coração sentimentos de afinidade ou de repulsa, eu ainda sou um ser que preciso de muito trabalho interior para resolver a encrenca que tem aí. Qual encrenca? Não faço a menor ideia, né? Imagina que a gente vai saber de todas. Mas, vocês lembram que Jesus falou lá para o cara, lá no templo, ele falou assim, eu vim para implantar o reino de Deus no coração dos homens. O que ele quer dizer isso? É transformar os sentimentos que nós temos no coração. Então, essa é a nossa encrenca maior, tá? Então, Alexandre fala, o problema da reencarnação, ele vem para resolver a aproximação fraternal, perdão e a semeadura do amor. Então, você está na tua casa, minha nega, meu nego, para quê? É para você entender quem está do teu lado, para você perdoar e se perdoar através do trabalho, da boa vontade e praticar o amor. Esse é o objetivo da nossa lei. É em casa que isso vai começar. E Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo da minha última peregrinação na crosta. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e a Raquel do prostíbulo. Então, esse é o quadro que aconteceu com os três, tá? A Raquel se deixou seduzir por Segismundo e Segismundo matou Adelino. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Olha bem essas palavras. Padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, a intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico. Presta atenção. Os três desencarnaram em situação difícil, foram para zonas de sofrimento, zonas inferiores, tá certo? Porque estavam com o coração carregado de ódio. Mas o Adelino foi assassinado. Mas o estado psicológico dele era de ódio. Gente, no céu não tem lugar para ódio, para raiva, para amargura, para desespero. Não, senhor. O paraíso ele é formado por espíritos em equilíbrio. Todo desequilíbrio vai levar a gente para regiões difíceis, tá? E esses espíritos, a Raquel e o Adelino, olha o que ele fala, ó.
O trabalho, desencarnaram cada um por sua vez sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, e a intercessão, o que significa a expressão intercessão de amigos redimidos? São amigos que já estão numa condição evolutiva bacana, já estão com muitas pendengas emocionais resolvidos, então eles têm condições de ajudar os amigos que ainda estão em zona inferior, tá? Eles são espíritos já mais evoluídos, que amam Adelino e Raquel e que eles têm condições de ajudar os dois. Então eles intercedem junto a Jesus para que esses dois consigam ser resgatados e amparados. É isso que ele fala assim. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Santificarem, colocar em ordem as emoções que estão lá no subsolo de cada um deles e colocar em ordem a relação com os adversários, quer dizer, com os filhos, com os parentes, porque o núcleo familiar ele é formado de espíritos com afinidade e algumas coisinhas queimadas em volta, né? Os pimpolhos com as quais nós temos dificuldade. Não existe aquela família de propaganda de margarina, gente, tá certo? Não tenhamos essa ilusão. Todas as famílias têm as encrenquinhas, os tendões de Aquiles, os problemáticos, tá certo? Agora, uma coisa é importante. Se tem em nossa família uma situação difícil, com certeza eu sou um possível responsável por essa situação difícil, tá? Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, fala que não existe nada ao acaso nos planos de Deus. Tudo tem um porquê. E a lei de causa e efeito é que determina essas situações. Continuando. Onde eu parei? Assim, ó. Mas, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejam na realização, porque se apegam mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Olha que expressão bacana que o Alexandre está dando. O Alexandre está dando uma aula para nós aqui. Ele está falando que quando a gente monta nossas famílias, com todas as suas situações e suas encrencas, quando a gente encarna, a gente esquece das promessas feitas no plano astral e dá vazão para quem? Para o ego, para os desejos que ainda estão em nosso coração. Gente, vocês já ouviram falar que nós somos egoístas? A maioria dos espíritos que estão na Terra são egoístas e orgulhosos. Então, a gente acaba dando fim aos problemas da nossa vida material porque a gente não está afim do sacrifício. É nosso, por sermos espíritos inferiores, gente, repetindo, por sermos, eu estou incluindo nisso, espíritos inferiores, nós damos uma de Zé Mané frente às obrigações que a vida vai nos trazendo. Seja qual for. Uma bem simplesinha. Você está casado, tal, você está almoçando, por exemplo, eu sou marido, é muito comum, né, o marido almoçar, tal, e tem muito marido que nem pega o tal do prato que está usado, tira da mesa, põe na pia, nem isso o desgraçado faz. Quiçá, como dizia minha professora de literatura, em 1980, quiçá lavar o prato e colocar no escorredor de prato. Vou mais além, enxugar o maldito prato e colocar no armário de volta. Por quê? Porque eu sei que tem alguém que vai fazer por mim. Tá certo? Então, veja só. Um exemplo bem pequenininho. Numa atitude doméstica tão pequenininha, em que eu faço parte de um núcleo familiar, eu estou dentro de uma casa,
até pequenas atitudes minhas podem ser forradas de egoísmo ou de boa vontade. O exemplo que eu dei é de egoísmo. De boa vontade, qual seria? Fazer todo o contrário, né? Tirar o meu prato, lavar o meu prato, enxugar o meu prato e guardar a porcaria do prato no coisa. Por quê? Para não sobrar para os outros fazerem. Porque ninguém tem obrigação de limpar o que eu sujei. Nunca. A não ser que você pague para alguém, né? Você contrate uma pessoa com o seu dinheiro, a pessoa vai lá e faz. Você está contratando para aquele serviço. A pessoa está vendendo o seu tempo para você. É outro papo. Quer dizer, são atitudes fraternais, pequenininhas, que a gente vai dentro das nossas casas, vai trabalhando, porque ali é o núcleo, é ali que é o exercício. Porque tem gente que vê, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, fala, nossa, esses são espíritas maravilhosos. E não, eles não são espíritos maravilhosos. Eles são cristãos que estão fazendo a parte deles. Qual é a nossa parte, então? Aí eu não tenho missão. Claro que tem. Você nasceu, criatura. Você já está na sua missão. O que você está fazendo? Não sei. Você está lavando, passando, cozinhando, cuidando de cachorro, fazendo tricô para vender, varrendo calçada, vendendo alguma coisa. Sei lá o que você está fazendo na sua vida. Isso é missão. Agora, o que está no teu coração enquanto você faz essas coisas? É esse que é a nossa encrenca, tá? Então, voltando para a história. Adelino e Raquel se comprometeram a trazer Segismundo, só que o Adelino, por estar com a Raquel, que é o grande amor da vida dele, ele não quer mais encrenca, ele quer que o Segismundo se exploda em 40 pedaços. Pô, da outra vez, o Segismundo já ferrou com a felicidade dele. Por que eu vou trazer esse cara para cá? Mas, Francisco, o Adelino não combinou que ia trazer, só que agora está encarnado. Quando o espírito encarna, a mente espiritual é embaçada. E a gente esquece de muitos assuntos. Não, presta atenção, esquece do assunto, mas o sentimento fica. Olha que coisa de louco. Então ele olhava para o Adelino, ele tinha medo do Adelino. Ele podia não compreender, mas o Adelino lhe trazia pavor espiritual. Olha que coisa de louco. Vamos continuar aqui para a gente ver o que vai acontecer nessa história. E o Alexandre está explicando, né? Mas, como acontece quase sempre, os heróis, na promessa, fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrária a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas, quando se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Quer dizer, o cara, quando está no plano astral, ele faz um esforço danado para ganhar o direito a ter um corpo. Depois que ele tem o direito a ter o corpo, que ele está lá reencarnado, está cuidando de si, ele não quer saber de mais nada em relação às atividades fraternais. Isso é muito sério. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. O Alexandre está falando, eu vou chamar os dois e vou falar, escuta, vocês prometeram que ia trazer o Segismundo. Né? Nesse interim, entendendo a oportunidade que era pessoal, eu solicitei. Ser-me-á possível acompanhá-lo? O André Luiz está perguntando, eu posso acompanhar? Creio que aproveitaria muito. Poderia, talvez, adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até que ponto será permitido estudar em sua companhia, estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade.
Quer dizer, o André Luiz dessa vez abriu a boca e pediu para participar. O Alexandre fala: não tenho objeções. Entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeira e útil, não podemos prescindir de base. Alexandre topou que o André Luiz fosse participar dos trabalhos de reencarnação do Sigismundo. Só que o Alexandre, gente, ele é um espírito extremamente desenvolvido e culto. E ele não é metido a besta. Ele sabe que o André Luiz é um zero à esquerda nesse assunto. Então ele fala: ó, André, antes que você se meta, você vai ter que adquirir conhecimento. Porque, gente, em toda tarefa, ele fala assim, em toda tarefa, como é que é a expressão que ele usa? Entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem nenhum conhecimento prévio. Aí, olha aqui, em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir de base. Quer dizer, tudo que a gente vai fazer na vida, eu preciso ter uma base. Eu não posso, eu vou fazer um bolo. Nunca fiz. Gente, vai ser uma porcaria, né? Então, eu vou ter que ter uma certa experiência. Vou ter que estudar o assunto. Como é que faz? Vou ter que ver uma pessoa fazendo. Então, é isso que o Alexandre está falando para o André Luiz, tá? Como é que ele vai resolver isso? Ó, ele fala assim: temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes tarefas. Ou seja, o Alexandre está falando: escuta, aqui em nosso lar tem um departamento responsável por planejar a reencarnação. E eu, alô, vocês estão aí? A imagem caiu. Você estava travado agora há pouco, mas voltou Você já. travou, é. Foi você que travou. Fui eu? É que aqui todas as imagens... Voltando, estão voltando. Mas o então, seu áudio Alexandre... estava ok. Tá. O seu áudio estava ok, só a sua imagem que travou. Ah, tá bom. É a minha internet deve estar falhando. Então, o Alexandre está falando: na nossa instituição aqui, no nosso lar, tem um departamento que é chamado Departamento de Planejamento Reencarnatório, né? E ele também trabalha em conjunto com outro departamento, que é o Departamento de Esclarecimento. Gente, nosso lar é uma colônia espiritual. Contrário ao que muita gente acha, numa colônia, as pessoas não ficam lá vendo a aguinha sendo jogada para cima, escutando música clássica o tempo todo. Não. Lá é um lugar de refazimento, de recuperação e de preparação para reencarnar, tá? Enquanto você está ligado a questões evolutivas, enquanto você ainda é chamado espírito que está na erraticidade, você é classificado como um espírito que vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar centenas, milhares de vezes. Então, você não fica à toa no plano espiritual. Depende também do seu estado moral, né? Mas a grande maioria, assim, uma boa parte, já vai para locais de refazimento, de estudo e de planejamento, tá bom? E esse departamento que planeja a reencarnação é o que onde o André Luiz vai fazer um cursinho de uma semana para ver o que vai rolar com o Segismundo. Grande porcentagem das reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestação puramente evolutivo. Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo.
fugindo à expressão geral, como é lógico. Então, o que o Alexandre está falando? Tem dois tipos de planejamento reencarnatório. Existe um planejamento padrão, existe um planejamento realmente estratégia. Quem vai reencarnar no padrão? São espíritos que ainda não têm laços afetivos profundos, são espíritos que precisam reencarnar para terem possibilidade de vivenciar experiências na carne, de adquirirem conhecimentos enquanto estão aqui na Terra, porém, são espíritos ainda que não têm esses laços, esses compromissos, tá? E existem aqueles outros que são espíritos que já têm um conhecimento de muitas coisas, são responsáveis, porque quem tem conhecimento normalmente já tem uma certa responsabilidade moral. Então, esse segundo grupo já é um grupo mais especializado. Então, as reencarnações desse segundo grupo ocorrem de uma forma mais planejada. Segismundo está incluso nesse segundo grupo. Por quê? Porque Segismundo é um espírito que tem uma dívida moral e tem uma dor muito grande. E ele quer consertar essa dor. Então, se ele já tem a dor, tem o sentimento, tem o esclarecimento e tem a vontade de acertar, ele é um camarada que merece um planejamento para essa reencarnação. Tá certo? Então ele vai entrar dentro da necessidade dele. Exemplo, na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, como é que será que ocorre quem não é planejado, né? Por exemplo, você está no baile de carnaval, aí você olha uma pessoa bonitinha, a pessoa olha você e acha você bonitinho, a coisa está ali, naquele vai, daqui a pouco você cruza com ela, você faz um filho, né? E esse filho nasce. Gente, você nem sabia que você ia no baile, né? De repente você está lá com uma gravidez indesejada. Normalmente são espíritos que não têm muita relação com o núcleo familiar onde vai ser colocado, mas a espiritualidade precisava de um corpo. E você estava soltinho no mundo, todo feliz, então ação e reação, né? A cada plantação, a sua colheita. Tibum, vamos botar um filho aí que esse camarada fala, Paula. Não, sobre o que estava falando agora, seria desse casal, seria uma reencarnação compulsória ou não? Ou era de um ser, por exemplo, um espírito novo, talvez vindo de outros orbes, tal, para ter essa experiência aqui na Terra, que não teria laços com pessoas aqui da Terra, com pessoas aqui na Terra. Mas ele precisava ter essa experiência. Também não. Olha bem a característica. Ó. O primeiro grupo é o não estou nem aí. Faço de qualquer jeito, em planejamento, taraná. Tá? O segundo grupo já é um grupo de espíritos que tem um objetivo. Eu vou reencarnar para resolver tal situação. Eu vou reencarnar para reconstruir determinado problema. Então, conforme, porque se lembra que ele fala assim, ó, Adeline e Raquel tiveram a interferência de amigos. Isso vai ser muito importante no final do texto. A gente vai aproveitar, a gente vai ligar essa parte com o que vai acontecer lá na frente, tá? Então, assim, toda vez que eu estou planejando reencarnar, eu vou contar com essa assistência. Principalmente se eu sou uma pessoa que eu já tenho consciência que eu sou um espírito eterno, eu já tenho consciência que eu sou um devedor, eu já tenho consciência de que Deus é a fonte inesgotável de amor e tudo é a partir dele, e eu me coloco na condição de um espírito que precisa reparar. Então veja que psiquicamente eu sou uma pessoa que vale a pena investir. Como assim? O plano espiritual, quando você tem de frente uma situação dessa, e o espírito se mostra com boa vontade para resolver, gente, o mundo é amor.
Então, nós vamos drenar todo o esforço para que esse espírito consiga atingir o seu objetivo. Então, vamos planejar. Primeira coisa que você vai planejar é o carro. Você precisa começar a trabalhar, né? Uma das suas preocupações quando você vai arrumar emprego, além do seu currículo, é o seu meio de transporte. Você vai trabalhar na cidade, você não vai comprar um Jeep 4x4 que tem um consumo violento, uma estabilidade horrível e é duro. Você vai comprar um carro confortável, com consumo baixo, quer dizer, você começa a planejar o seu meio de transporte. Aqui vai acontecer a mesma essa discussão inicial. Esse departamento de reencarnação, um dos grandes objetivos é o planejamento do corpo que o cara vai usar na Terra. Diga, Érica, com C. Érica, com C. Não, é assim, você está falando de sentimentos e razão, certo? Sim. Então, assim, se a gente tem aqui na Terra sentimentos, a gente vai reencarnar. Por exemplo, se eu morri, eu tenho que voltar aqui na Terra para cumprir o que eu não cumpri. O meu coração, o meu sentimento que eu tenho, aquele sentimento que vou estar doando meu coração para um transplante, aquele sentimento passa para aquela pessoa? Ah, não. Não tem nada a ver com reencarnação? Não. O que é carne, espírito é espírito. Não tem nada a ver uma coisa com a... Não. O teu coração, tadinho, ele só sofre o que você pensa. Ele não pensa. Ah, então, isso que eu queria saber. O que eu penso, o que meu coração sente, mas eu passando isso para uma outra pessoa, não tem nada a ver com o que eu estou aqui vivendo. Não, tranquila. Nada Tá. disso. Você pode pegar, se você está no transporte, pode pegar que o que o cara tinha não vai passar para você. Ah, entendi, beleza, entendi. Espiritualmente. Espiritualmente, né? isso. Doenças, a medicina, as doenças. Não na medicina aqui, mas cuidado. no espiritual. Entendi. Não. Tá? Inteligência, sentimentos, essas coisas. Nós sentimos em espírito, mas a gente projeta no nosso corpo, tá? Quando eu tenho ansiedade, que o coração bate, é que eu, em espírito, estou drenando uma energia que está entrando no meu sistema nervoso e está fazendo isso com ele. Mas não é o meu sistema nervoso que certo. O meu espírito. Entendi. Tá? Obrigada. Onde é que vamos? Bom, então o Alexandre está explicando para o André Luiz o que é que rola, que tem esses dois departamentos. Então eles estão indo para lá. O Alexandre vai se livrar do André Luiz por uma semana. Vai instalar o André Luiz nesse departamento, tá bom? E continua. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito. Alexandre continuou. Agora ele vai explicar o que eu acabei de falar assim, ó. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes ortogam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Quer dizer, quando eu sou um espírito que, como eu acabei de falar, me mostro sabedor das minhas deficiências, de forma humilde, eu me coloco à disposição de Deus para que eu possa reparar os meus danos, refazer os meus destinos e ajudar a quem eu prejudiquei, eu sou classificado como um espírito trabalhador, né? Então, eu consigo esse tipo de assistência especial por parte dos meus amigos espirituais. Tudo bem? Eu posso interferir na escolha do meu corpo. Presta bem atenção. Vamos repetir. Eu posso interferir na escolha do meu corpo. Francisco, será que eu interferi na escolha desse meu corpo? Mas eu sou muito magrinho, eu sou muito gordinho, eu não enxergo direito, eu tenho minha boca torta, eu tenho um dedo que não funciona,
um ovário meu foi para o espaço, eu não tenho um testículo, meu fígado é uma podre, sei lá o quê. Eu escolhi isso? Acredite se quiser. Ele escolheu. Tá? Ele vai explicar por quê aí na frente. Sabe por quê, gente? Aqui entre nós não tem nenhum espírito do primeiro grupo, tá? Todos nós que estamos aqui numa quinta-feira, em vez de estar assistindo Netflix, tomando Coca-Cola, uma cervejinha, tá numa aula espírita, é porque vocês são devedores de mão cheia. Estão com a vida por cima, que é assim da cabeça, estão quase sendo atropelados e precisam de evangelho. Então, eu acho que nós estamos nesse grupo que está falando aí, tá? Agora, olha uma coisa, uma expressão que já é a terceira ou quarta vez que aparece no texto que o Alexandre usa, boa vontade. Eu só entendi o que significa boa vontade quando veio um cara fazer um simpósio para nós aqui em 2016. Ele fala assim, ó, tem pessoas que gostariam, que tinham vontade de estar aqui assistindo a minha palestra, ele usou. Mas vocês que vieram são aquelas que têm boa vontade. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei na diferença entre vontade e boa vontade. Vontade é aquilo que eu já falei para vocês. Eu morro de vontade de aprender violão. Eu morro de vontade de aprender inglês fluente, as minhas filhas sabem. Eu morro de vontade, porque eu acho assim, cantar e tocar violão, eu acho o fino da bossa. O cara que tem as mães de pegar um violão e cantar ali numa rodinha, e cantar bem, tem uns ordinários que são capazes disso, né? Eu morro de inveja. Mas, gente, o cabra não aprendeu assim porque Deus deu o dom. Olha, meu filhinho, você vai nascer, você vai tocar violão e cantar. Plim! Ó, você vai lá, você vai fazer surf e você vai ser campeão mundial. Plim! Olha, você vai ser um médico cirurgião plástico famoso, vai só publicar no Instagram as fotos maravilhosas que você faz. Plim! Nada disso. Isso não existe. Deus é justiça, né? Isso tudo é resultado do trabalho do Espírito, que vai acumulando conhecimento atrás de conhecimento e um dia ele chega ao know-how dos the best of the. Isso que é o trabalho, né? Não tem favorecimento. Então, quando você tem vontade, é aquela coisa que você vai morrer e não vai fazer. Quando você tem boa vontade, pode cair chuva, vento, você não ter dinheiro, você ser pobre, você ser o diabo, mas você vai lá e vai fazer. Você vai lá e vai fazer. Né? Então, quando a gente vê em nossas vidas particulares exemplos de pessoas bem-sucedidas, ou pessoas que estão lá fazendo um trabalho sem a menor condição, mas estão fazendo o seu melhor, a gente costuma dizer, a nível espiritual, que essa pessoa ela é portadora de boa vontade. Tá certo? Então, André Luiz está falando, o Alexandre está falando, o André, quando o espírito, a gente percebe que ele tem boa vontade, pô, a gente dá maior força pro cara. Você não reencarna sozinho. Mas, poxa, eu vou reencarnar numa família cheia de problemas. Eu vou reencarnar numa família em que eu vou ter muito ódio na minha casa. Eu vou reencarnar numa família que vai ter muita doença. Você vai reencarnar com todo esse meio, mas você nunca estará sozinho. Se você mantiver o seu coração, segundo a Lili vai explicar aí, se você mantiver o seu coração com uma vibração elevada, você vai ter falta de dinheiro, você vai ter fome, você vai ter doença, você vai ter morte. Mas você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. Você vai estar cercado por bons espíritos, tá? É isso. Continuando. Eu ia falar mais um, agora não posso falar mais. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Onde é que eu parei que é bom? Não. Em geral, como acontece com nós outros, as entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes otorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Então, o Alexandre está dizendo assim, quando você vai planejar sua reencarnação,
Você não entra ali no departamento reencarnatório e escolhe, eu quero ser alto, forte, sem barriga, coxa grossa, bumbum levantado, seio para cima, olho claro, aquele cabelo quase índio, com umas mechinhas. Você escolhe até cor de mecha, aquele cabelo assim e tal, né? E eu quero nascer na Alemanha, na Inglaterra, na França, que é muito chique, quero comer vinho, comer queijo e tomar vinho toda sexta-feira, naquele gramado maravilhoso, debaixo da Torre Eiffel. E aí você vai e reencarna na África, lá no subúrbio de Angola, e é picado pelo doença de Chagas, e outras 1000 doenças, e tem síndrome não sei do que, nasce faltando uma perna, pisa com a outra perna numa granada, porque tem disputa militar civil, você perde a única perna que você tinha funcionando, e, sabe, às vezes você tem um planejamento ilusório, mas aí, na real, a coisa fica um pouco diferente. Porque tem muito espírito que tem uma ilusão danada do que pode e do que não pode fazer. Mas ele vai explicar como é que funciona, tá? E ele fala que os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão de voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. O problema de queda é também uma questão de aprendizado. Quer dizer, todos nós reencarnamos, todos nós temos escolhas. Gente, quando você abre o olho, você já começa a escolher. Se você vai descalço até o banheiro ou se você vai por um chinelo, você está com preguiça que está ali na frente da sua cama. Né? Depois você vai escolher se você vai fazer xixi ou escovar o dente. Se você vai lavar o olho ou escovar o cabelo. E você começa no processo de escolhas. Aí você desce para tomar café. Então você vai tomar café, você vai escolher se você vai ter uma alimentação saudável ou se você vai dar vazão para sua gordurice. Se você vai comer aquele pão cheio de manteiga, aquele montão de queijo, aquele montão de geleia, aquele montão de leite gordo, aquele montão de coisa, vai ficar uma gordona ou um gordão, né? Agora tem o Daniel, né? Ou se você vai manter você vai tendo as escolhas. Todo dia você escolhe um pouquinho. Quando você estiver velho, o resultado da sua saúde corporal será o resultado das suas pequenas escolhas diárias. Então, é isso que o Alexandre está falando aí. O problema de queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Então, você vai ter sempre como resultado a sua colheita. Se você plantou coisa bacana, você vai ter resultado bom. Se você plantou coisa ruim, você vai ter que colher a coisa ruim, vai ter que comer a coisa ruim, digerir a coisa ruim e começar a se preocupar em plantar coisa boa. É isso que o Alexandre está falando. Nós todos, gente, somos espíritos inferiores e ainda, infelizmente, nós não acertamos sempre nas escolhas. A gente não acerta na alimentação, a gente não acerta na roupa, a gente não acerta na escolha dos nossos parceiros conjugais, a gente não acerta na nossa profissão, a gente não acerta na escolha dos nossos pais, a gente não acerta um monte de coisa. Mas tudo isso é resultado de uma bênção maravilhosa que Deus nos dá. Qual é a bênção? Livre-arbítrio. 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 Você vai testar o seu livre-arbítrio. Porque conforme você vai ficando inteligente, você vai começando a perceber aonde você pode e não pode. Gente, quando você é criança, acaba em fala, não enfia o dedo não põe a mão nessa panela que está no fogão. Você vai queimar a mão. Gente, enquanto você não enfia os dedinhos naquela maldita panela quente, você não sossega. É o primeiro exercício de um espíritozinho encarnado que é adulto e já está demonstrando o grau de evolução dele, que a teimosia está ali latente. Então, numa base do ensaio, o erro, a gente vai começando a experimentar. É isso que o Alexandre está falando. A reencarnação nossa, ainda, infelizmente, ela é cercada de dores porque nós escolhemos. Kardec, no Livro dos Espíritos, fala assim, gente,
as aflições que eu tenho na minha vida, enquanto eu estou aqui encarnadinho, eu sou responsável por elas? Sabe o que os espíritos respondem? Eles falam assim, ó, se você for muito honesto, fechar os olhos e começar a retroagir no tempo, buscando as origens da sua aflição, você verá que tudo começou com uma escolha que você fez lá atrás. Aí Kardec pergunta assim, ó, mas eu fiz várias vezes isso, eu não me lembro, eu não consegui chegar a uma raiz do mal que eu estou passando. Aí os espíritos falam assim, dê graças a Deus, porque deve ser uma porcaria tão grande que isso foi feito em outra encarnação e que você teve o benefício do esquecimento. Quer dizer que eu tenho uma bronquite, uma asma, eu tenho asma desde pequeno. Então eu tenho uma disfunção no meu pulmão. Eu já tinha isso de criança, de bebê. Eu nunca tinha fumado. Então quer dizer que isso eu trago de uma encarnação anterior. Eu fiz algo, devo ter sido usuário de tabagismo, espero, que foi só de cigarro, né? E eu danifiquei o meu sistema respiratório. Mas, Francisco, você não ganhou um corpo novo? Ora, mas eu plantei. Eu plantei. Não é só porque eu morri que eu vou ter um carro 0 quilômetro para rodar, não. Eu vou ter que arcar com responsabilidade do meu. Por isso que eles falam assim, ó. O problema de queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a usar esse poder harmonicamente. A evolução nos concede o poder, mas só que a gente apanha demais aprendendo a usar o tal do poder. Por isso, Luciana, que eu falo para você, falo para mim, falo para a Érica, falo para uma outra cliente, para outra Cecília nossa, que é a aluna, que é a Edilene, falo para o Danilo, falo para todos nós que estamos nessa sala. Jesus sempre nos disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Não é isso que ele fala? Aí, vocês se lembram André, que tinha mais um outro discípulo, que eram irmãos. Jesus primeiro captou Pedro, André Tiago? e Tiago. Irmãos, André e Tiago foram convidados por Jesus, né? A mãe de André e de Tiago era chamada Salomé. E ela, uma mulher muito inteligente, Salomé e o pai deles, eles eram empresários de pesca. E a mãe inteligente, sacando que Jesus poderia ser realmente o grande salvador de Israel, e que tinha convidado os filhos dela para participar da panelinha, a mãe dela falou, escuta, Jesus, esses meus dois aí, quando você chegar lá no reino, dá para deixar o André do lado direito e o Tiago do lado esquerdo? Jesus falou assim, ó, positivo, desde que eles estejam dispostos a fazer o que eu faço. Ah, e a mãe dela não entendeu nada, a mãe deles não entendeu nada. Quer dizer, Jesus passou a vida inteira, enquanto ele esteve aqui, praticando o amor e a caridade e a benevolência, né? E aí, Tiago e André foram trucidados pelos soldados romanos. Eles desencarnaram. Então a gente fica pensando assim, quando ele coloca assim, ó, a evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Quer dizer, ô Francisco, quer dizer que assim, eu tenho muitos problemas na minha vida. Isso tudo é resultado das minhas escolhas? A resposta é sim. Caramba! Mas eu estou devendo tudo isso? Sim. Não dá para parcelar? Está parcelado, irmão. A nossa vida hoje, você acha que Deus vai nos cobrar tudo à vista? Não. Ele nos deu um cartão de crédito, que é esse corpo, que é uma das parcelas.
Francisco, como é que saca essa conversa, hein? Mas não é só isso, não. Também tem a lado da felicidade. Você vai construindo um monte de coisa que vai sendo plantações positivas e a gente tem que trabalhar com muita cautela para que as nossas plantações sejam positivas em maior número do que as plantações negativas. É por isso que Jesus fala assim, orai e vigiai. Não é vigiar o vizinho, é vigiar a si próprio, para que você policie o que está no seu coração. O que vai sair da boca, então, é a pior desgraça da paróquia. Então, antes de abrir a nossa boquinha, a gente toma um cuidado desgraçado. Os espíritos, o Kardec pergunta, escuta, como é que eu sei que eu estou evoluindo? Sabe o que os espíritos falam para Kardec? Você sabe quando você está evoluindo, quando pelo menos você para de falar bobagem. Aí Kardec pergunta assim, mas e se eu penso? Aí eles falam, se você pensa e não fala, já é um sinal de evolução. Porque pensar ainda faz parte da nossa inferioridade. Vai chegar uma época em que a gente não vai... Ó, não se iluda que daqui a alguns anos, tá? Talvez daqui a algumas encarnações. Que a gente não vai pensar bobagem. Que a gente só vai ter pensamentos de crescimento, de soma. A gente, na sacanagem que o prefeito está fazendo com as mocinhas na prefeitura, com os nossos impostos, a gente não vai ficar pensando no vizinho maldito que faz barulho quando você quer dormir. A gente não vai ficar pensando na porcaria do salário que a gente ganha, da porcaria do trabalho que a gente tem, da porcaria do nosso cônjuge que a gente arrumou na vida. A gente não fica pensando nessas coisas. Porque a gente só vai ter pensamentos positivos. Agora, os pensamentos negativos que a gente tem, eles têm que ser vigiados para, pelo menos, a gente não colocar eles em ação. Porque a hora que eles se transformam em palavra, nossa senhora, para eles se materializar é muito fácil. E aí ferrou, gente, tá certo? É isso que ele está falando assim, ó. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, moramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Gastamos séculos e séculos adquirindo conhecimento, mas pondo muito pouco em prática. Mas, Francisco, que conhecimento é esse? Por exemplo, quem é mãe aqui? 1, 2, 3, 4. Tá, aí tem umas que estão sem imagem. Olha, nós temos aqui 8 pessoas, 9 comigo. Das 8, 4 levantaram a mão. Então, vocês 4 que levantaram a mão, vocês já adquiriram condições perante a estrutura divina de serem mães. Adquiriram bagagem necessária e de serem mães. Então, hoje vocês têm vários papéis. E um dos mais importantes é esse, ser mães. Então, a administração desse papel é de responsabilidade de quem? De vocês. Tenham vocês os filhos que tiverem. Problemáticos ou não, saudáveis ou não, turrões ou não, responsáveis ou não, tranquilos ou não, irreverentes ou não, levianos ou não, vocês são responsáveis por eles. Então, vai ter que consertar tudo, vai ter que acertar divinamente tudo. É lógico que não. Mas como vocês desempenharão esses papéis de mães é que vai contar lá atrás, lá na frente. Como foi feito isso? Com amor, com determinação, porque assim, vocês ganharam a condição de serem mães, mas estão fazendo com amor? É essa a pergunta que está colocada ali, ó.
que o Alexandre está explicando para o André. André, não é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Eu sou pai. Então, a minha condição espiritual, por enquanto, foi de ser pai. Eu tenho condições de conhecimento e raciocínio para chegar a ser pai. Agora, eu sou um pai com amor? Aí ele continua. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei, vivamente impressionado. André está falando, puxa, então é por isso que a gente vai reencarnando toda vez. Ele foi, porque você, às vezes, tem o conhecimento, mas não aplica com amor. Gente, a chave é o coração nosso. Estar encarnado é o coração, é a chave do sucesso. Deus não espera que nós tenhamos cursos universitários, que nós tenhamos posses materiais, que nós tenhamos isso, ou façamos isso ou aquilo. A única coisa que Deus deseja que realmente a gente faça é que esteja fazendo o que estiver, faça com amor. Gente, vai fazer uma sopa. Faça com amor. Vou contar um exemplo para vocês. Eu vou contar um exemplo, eu não quero me vangloriar não, tá? Tinha uma menina que trabalhava conosco, chamada Nora. Uma figura muito divertida, era a manicure do salão. E ela saiu, foi fazer outra coisa. Não, ela se aposentou, porque ela teve uma doença, ela teve câncer, e o INPS aposentou ela, porque julgava que ela ia morrer. Ela não morreu, porque ela conseguiu se curar. Era um câncer daqueles tipos fulminante, e ela conseguiu se curar, e ela ficou aposentada. E eu soube que ela estava muito gripada na casa dela. E eu gosto muito dela. Aí eu fui no Chibata, na época era o Garça. Aí eu comprei uma asinha de frango, comprei arroz branco. Na minha casa não tem arroz branco, a gente usa arroz integral. E eu fiz uma canja para ela. Conforme eu estava fazendo a canja, eu já tinha estudado um pouquinho de magnetismo, de dar paz, essas coisas. E, sinceramente, eu fui fazendo aquela... Sabe como a bruxa faz aquela mandinga que vai assim no caldeirão? Eu fui na sopa. Eu quero que você tome essa sopa, que essa sopa realmente te levante. Aí eu botei numa cumbuquinha, saí e mandei para uma outra amiga que morava perto da casa dela, que trabalhava perto do salão. Falei, leva lá para a Nora. Ela levou. Depois de uns 20 dias, eu encontrei com ela na rua. E ela falou, menino, o que você fez naquela sopa que no dia seguinte eu estava de pé? Eu falei, eu fiz uma macumbinha lá, positiva. Né? Porque ela entendia mais esse linguajar. Então, assim, às vezes uma mãe está fazendo um almoço lá e ela está fazendo uma coisa com tanto amor, gente, drena saúde do corpo da mãe e vai para a comida e distribui para a família. É assim que funciona a energia do amor. Você, quando está assim, pensando bem de uma pessoa, o seu pensamento se materializa numa energia astral e esse astral vai em direção da pessoa. E se a pessoa estiver em condição de receber, ela assimila isso a nível inconsciente. E isso vai entrar no cosmo mental e no cosmo psíquico, no cosmo corporal dela. É assim que funcionam os passes espirituais, os tratamentos espirituais à distância. Então, o amor é a energia divina que une as pessoas no bem. Não é o raciocínio. Não é a inteligência, porque tem muito nego inteligente que é ordinário. A gente está cansado de ver isso na televisão. Tem muito intelectual que usa gravata e mete a caneta para ferrar a gente. Gente, os políticos corruptos, o que são? São inteligências extremamente preparadas, mas o coração, zero. É isso que o Alexandre está explicando para o André Luiz, tá? Nós reencarnamos, cheio de conhecimentos, mas a prática do amor, nota zero. Então a gente vai reencarnando para aprender. É isso que o Alexandre está explicando. Por que o Alexandre está falando isso para o André Luiz?
Porque o André Luiz vai entrar numa escola agora, que é aquela escola, departamento de planejamento, aonde o resultado dessas escolhas é que vai determinar a escolha do corpo que o cara vai reencarnar. A gente vai ler isso aí na frente, quer ver? Ó? Vamos lá para um parágrafo. Começa ali, ó. Identificando minha dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. O Alexandre está falando, André, eu acho que você, apesar de ter sido um médico, alguma coisa do evangelho você deve ter aprendido. Ele fala, sim, sim. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a linguagem literal para a interpretação simples do Espírito. O Alexandre está falando, lá no Evangelho está escrito, se a tua mão ou seus olhos foram motivo de escândalo, arranque-os e jogue-os, não é isso? No fogo, papapá. E o Alexandre está falando para André Luiz, Jesus está falando, quando você vai entrar no corpo, se você espiritualmente sabe que a tua mão, os seus olhos, são motivos de problema, então presta atenção. Não é para fazer uma interpretação literária, letra. Não é para isso. Aí ele coloca lá, se já falimos muitas vezes em experiência de autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Se eu sou um espírito, agora, mulheres, presta atenção que eu não estou falando que todas são assim, pelo amor de Deus, tá? Mas eu vou usar como exemplo, um exemplo bem fácil que eu vou usar vocês, mulheres. Se você é um espírito que está encarnando num corpo feminino e ganhou um baita de um corpo, daqueles que tem 50, 30 e 50 de medidas, né? E, não, mentira, acho que é qual que é? 44... não sei o quê, sei lá. Tem um triozinho de medidas, né? Que é busto, cintura e quadril, para dar um número bacana lá. Olhos verdes, altura, cabelo, dentes, estrutura familiar, cultura, poder material, enfim, você nasce, como é que alguns usam a expressão, empoderada, né? E espiritualmente, isso influencia no seu comportamento emocional. Você vai dar vazão à sua leviandade, à sua expressão, por exemplo, à sua energia sexual. Você vai usar esses seus atributos para manipular as pessoas à sua volta conforme o seu desejo, não conforme o seu sentimento, conforme os seus desejos. Tá certo? E aí você vai fazendo isso aqui, você vai fazendo isso ali, você vai atrapalhar relacionamento de outros casais, você vai atrapalhar casamentos, você vai tendo um comportamento completamente fora do esquema moral e ético. Porque você deu vazão a essa estrutura. Você desencarna, você vai recolher tudo que você fez em termos de energia negativa, você não vai para um lugar bacana, você vai para regiões inferiores, porque a sua vibe mental, a sua vibe psíquica está ligada a valores relacionados à sensualidade corporal. A sua vibe psíquica está ligada a valores da carne, a valores materiais. Então você não vai habitar regiões de luz. Não vai, de jeito nenhum. E aí você vai para a região de sofrimento, você vai ficar lá um tempão, e não sei o que lá,
Depois, amigos teus, conforme aconteceu com a Adeline e com Raquel, vão te ajudar, vão te trazer, vão dar amparo para você. Você vai acabar indo lá para nosso lar, para preparar uma nova reencarnação, e aí, com a lucidez bem trabalhada, você vai falar assim, puxa vida, eu quero planejar minha próxima reencarnação. E aí você vai conversar com o seu mentor sobre o seu futuro corpo. Gente, você sabe que você tem esse seu lado forte. Você sabe que você não trabalha sentimento, você trabalha tesão. Você trabalha a volúpia. Você trabalha as sensações corporais. Então, se você quer resolver esse problema, você vai pedir para vir empoderada de novo, como você veio na última reencarnação? Tá certo? Então, é essa reflexão que o Alexandre está fazendo com o André Luiz. É isso que Jesus tinha colocado no Evangelho. Tá? Ele vai explicar na sequência aí. Como o nosso horário já acabou, eu só vou interromper a nossa aula aqui, só que antes eu vou contar uma historinha para vocês. Eu já contei para vocês a história de um professor de universidade que teve um caso com uma aluna. Foi na turma anterior? Não contei. Vou contar aqui para vocês. Reza a lenda que tinha um camarada que dava aula na universidade e ele era assim, tipo da minha idade. Tinha os seus 58 anos, mas ele era boa pinta, tal, casado, família. E na universidade, para jovens, né? Ele começou a ter um engraçamento com uma de suas alunas, e conversa vai, conversa vem, esse relacionamento começou a ficar um pouquinho mais pesado, e eles começaram realmente a terem trocas energéticas. Eles começaram a transar. Então, toda uma vez por semana, eles se reuniam num determinado apartamentinho lá, para viverem aqueles momentos de felicidade. Passou um tempo. Esse professor chegou no final de uma tarde dessas, falou assim para ela, olha, hoje nós não precisamos mais ir embora para nossas casas. E ela, espantada com esse argumento, falou assim, mas ora, por quê? Porque hoje eu saí de casa, contei para minha esposa tudo o que está acontecendo conosco. Agora nós podemos viver eternamente juntos. A menina falou, epa, 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 epa. Quem falou para você que eu quero ficar com você o resto da minha vida? A gente se junta aqui, curte esses momentos que são prazerosos, mas eu não tenho planos de ficar com você o resto da minha vida. Você se iludiu com isso, hein? Quando ele escutou isso, ele foi possuído por um ódio, uma amargura tremenda e matou a moça enforcada. Em seguida, se suicidou. E aí, desencarnado, ele foi lá para as regiões inferiores, né? E passou um bom tempão sofrendo, até que ele foi resgatado por amigos do plano espiritual, foi levado para o hospital, passou por um processo de refazimento do seu perispírito, do seu corpo astral, e começou a fazer sessões de terapia em grupo para se preparar para uma reencarnação. Ele ficou alguns anos nessa terapia em grupo. Num determinado dia da reunião do grupo terapêutico, ele não se apresentou, ele faltou. Ele faltou e um dos parceiros, que era uma reunião, uma terapia em grupo, falou para o orientador, escuta, cadê fulano? E o orientador explicou, o fulano reencarnou. Daqui a algum tempo nós vamos lá acompanhar a reencarnação dele. Ah, perfeito. Passado alguns anos, o grupo foi fazer uma visita a esse ex-professor universitário. Isso foi em Portugal. Ele reencarnou numa das favelas de Copacabana, negro, pobre e sem as duas mãos. E os alunos falam, mas escuta,
Como é que pode um cara tão inteligente, né, reencarnar nessas condições? Como é que ele vai trabalhar tudo isso que ele precisa? Resposta do orientador. Gente, sem as mãos foi a pedido dele. Ele pediu para reencarnar sem as mãos para que ele pudesse aprender, através da falta delas, a valorizar o uso das mãos. Ele reencarnou numa família totalmente desprovida de bens materiais para que ele não tivesse condições de alcançar a inteligência, que, na opinião dele, foi um dos problemas. Ele era uma pessoa inteligente, mas ainda desprovido de sentimento de amor, de sensibilidade com afeto, com o companheirismo. Coisa que a pobreza irá fazê-lo enxergar a dor da perda de um parente por falta de recursos materiais, vai fazer no coração dele nascer sentimentos de compromisso, de fidelidade, da falta que faz ter alguém ao seu lado que você ama. Olha só. Então, essa história, ela mostra para a gente que, às vezes, um quadro difícil que nós estejamos vivendo em nossas vidas hoje passou por um processo de pedido nosso, sim. Você entende? Então, assim, a gente vai terminar de ler esse capítulo, porque tem muito mais informação a respeito da reencarnação de Segismundo, que Alexandre está usando esse pretexto da reencarnação de Segismundo para nos dar um toque a respeito de como que a gente tem que olhar para as nossas dificuldades. Gente, eu sou um espírito eterno, eu não sou um Francisco. Eu estou Francisco. Eu não sou pai da Jéssica e da Isabela. Eu estou pai da Jéssica e da Isabela. Eu não sou marido da Débora. Eu estou marido da Débora. Para que tudo isso? Porque eu preciso resolver coisas no meu coração que somente essas 4 pessoas podem me ajudar. Eu tenho relacionamento difícil com a minha esposa. Tem gente que veio para lá e para cá com ela de mãozinha dada, fala, nossa, que casal harmonizado. Mentira, a gente briga pra caramba. Passa às vezes um mês sem se falar aqui em casa. Mas a gente não arreda pé um do outro. Estamos aqui juntinho. Né? Tem vezes que a gente quer esguelar um ou outro assim. Ó. Eu tenho dificuldade com a minha filha caçula. Minha filha caçula não tem pavio, ela é uma granada sem aquele pininho de puxar. Se você pegar de mau jeito, ela explode. Aí a Jéssica é um pouco mais equilibrada. A Jéssica veio para me ajudar em outras coisas. Mas são pessoas que estão aqui para me ajudar. No salão, eu tenho dificuldade com uma pessoa que está lá comigo há mais de 25 anos. E eu não mandei ela embora. Por quê? Porque com essa dificuldade, eu enxergo que eu vou aprender alguma coisa. Sofro o pão que Deus amassou. Mas eu estou lá com ela. Mas é uma questão de opção. Mas é porque, Francisco, você é masoquista? Não, porque eu já li um monte de livro que Chico publicou, que é através dessas encrencas é que vem o ensinamento para o espírito. Então, se a nossa família é uma família de dificuldade, gente, na verdade, Emmanuel fala assim, ó, feliz é aquele que está chorando na aflição do que aquele bobo alegre que está anestesiado na alegria do mundo, na ilusão que as coisas do mundo estão lhe proporcionando. Dá uma olhada nessa frase. Fala, Luciana. Mas, até onde eu sei, Deus também não quer que a gente sofra. Não quer mesmo. Não tem que estar passando por sofrimento. Não tem um quer. limite até onde eu tenho que ir com as minhas contas para acertar? Tem. Até o limite das suas forças. Agora, Lu, tem uma coisa muito importante. Deus te ama tanto. E Ele não quer que você sofra. Mas Ele quer que você se responsabilize pelas suas atitudes. Ele quer
que você responda pelas suas escolhas. Porque ele não escolhe. Ele te ama tanto que ele não escolhe por você. Ele deixa você escolher. Ele fala, ó, Lu, você quer escolher isso aí? Escolhe. Eu vou estar com você. Mas eu não sou culpado. Você que vai escolher. Você escolhe. Às vezes, a gente vai fazer determinada coisa em nossa vida e você sente no coração alguma energia te falando, não faz que vai dar bosta isso aí. E você vai lá e faz. Porque está com vontade de fazer. Você dá vazão a essa vontade. Quem é que estava falando para você não fazer? É a sua consciência. É o seu anjo de guarda. São os seus amigos espirituais. Falam, não vai fazer isso, mulher. E você vai lá e bum, dá vazão e faz. E aquilo vai trazer consequência. Deus deixa você fazer, porque Ele não quer que você não faça. Ele não quer te proibir de nada. Ele quer que você cuide dos seus problemas. Ele vai ajudar você a cuidar dos seus problemas. Jesus, a primeira coisa que ele falou, a primeira eu não digo, acho que a segunda coisa, ele fala assim, ó, bem-aventurados aflitos, porque eles estão resgatando. Mas, Francisco, que cacete, quer dizer que a aflição... Mas escuta, nesse mundo só tem dor. Tem muita dor. A Terra, ele é um planeta de muita dor. Porque aqui, gente, como eu já falei, é um hospital e é uma escola. Aqui só tem nego doido. Uns estão até internados em camisa de força. Outros tomam remédio tarja preta. Eu tomo. Outros não precisam tomar nada. Né? É aquilo, né? Deus não é punitivo, de jeito nenhum. Ele não quer que a gente sofra, ele não castiga, ele não dá punição de nada. Nada. Tudo que acontece com a gente, aonde a gente nasce, onde a gente vai morar, etc. É tudo igual o Francisco falou. Escolha, comprometimento lá no plano astral antes de vir, e também as ações aqui, enquanto aqui estamos aqui, terrenos, né, ainda, porque a gente vai fazendo escolha diária. Então, quer dizer, a gente vai gerando ou mais karminha, ou a gente veio para limpar, mas a gente pode gerar mais estando aqui também. E toda a reação que a gente está vivendo, essa consequência aqui que a gente está vivendo de drama, desemprego, tristeza, depressão, às vezes a reação, é a consequência de alguma ação que a gente teve lá no passado, nessa vida, ou em outras também. Então, quer dizer, ninguém tem culpa de nada. É só a reação de ações que aconteceram, né? E é um negócio tão violento, essa coisa de opção, que até, por exemplo, existe o karma coletivo. Tem gente que reclama do Bolsonaro, do Lula, não sei de quem, que é presidente, blá, blá, blá. Puta, que presidente que nós temos. É o presidente que a gente merece. A Síria, o karma coletivo da Síria. Pois é. Da África, países humildes. Teve um judeu lá teve um judeu que perguntou para Jesus, mas Jesus, se esse seu pai, que você diz que é o nosso Deus, é de amor, que inferno que é esse que ele deixa Roma fazer essa tranqueira em nossa nação? Porque eles se consideravam um povo escolhido, né? O judeu tem o orgulho de ser chamado o povo escolhido. Ele perguntou, mas por que Deus deixa o romano fazer essa coisa com a gente? Sabe o que Jesus respondeu? Isso acontece por causa da dureza do coração de vocês. Dureza do coração de vocês. Ou seja, o povo judeu, minha gente, eles trabalhavam muito a questão material. Por que Jesus foi para a cruz? Porque Jesus falou que Deus é amor, que Deus não é vingativo. Puxa vida, acabou com o comércio de carne do templo, porque eles vendiam carne para os caras sacrificar o boi, o pombo, o cabrito, tal, e vendia para os caras sacrificarem, para pagarem um pouquinho os seus pecados, para se harmonizar com Deus. Eles pegavam as carnes do sacrifício e vendiam no açougue na vila de cima para os ricos. Aí os fariseus foram lá e mataram Jesus, porque eles vão falar que Deus é amor, que Deus não fica zangado com ninguém.
E há 2021 anos atrás, hein? Então, Pois você é. imagina, estamos aqui ainda batendo nessa tecla ainda. Você entendeu, Lu? Então, as nossas dificuldades, nega, infelizmente, não são escolhas certas. Foram escolhas ainda erradas que nós tivemos. Baseado em quê? Baseado nas nossas crenças, no nosso coração, nos nossos impulsos. É errado? Não. O Alexandre está falando que não é errado, é infantilidade. É ignorância de nossa parte, porque a gente ainda não percebeu o que nos faz bem e o que nos faz mal. A hora que eu começar a enxergar as coisas positivas na minha vida, como é que eu cheguei a elas? E a hora que eu começar a enxergar as coisas negativas, como eu cheguei a elas, eu vou, nos próximos passos, a tentar escolher o lado do bem para o bem. Mas, Francisco, eu tenho um monte de encrenca, como é que eu faço? Pega elas para você e vai trabalhando e vai resolvendo. Vai equacionando. Vai melhorando na medida de suas forças, porque você já chegou até aí. Mas eu tomei atitudes erradas no passado. Mas é claro que tomou, porque você não sabia quais eram as certas. Você fez escolhas baseadas no seu sentimento. Agora, você tem uma escolha. A partir de agora, você tem conhecimento. Então, o que vale, na verdade, a nível de consciência, é daqui para frente. A gente não pode, quando a gente tem um conhecimento, olhar as porcarias que foram feitas lá atrás. Teve uma vez, conversando com o Preto Velho, lá na Siena, que é o Amadeu. Vocês vão conhecer um dia. Eu falei, Amadeu, às vezes, quando eu estou em casa, eu lembro da minha última namorada, que eu larguei para ficar com a Débora. Eu namorava com a menina em São Paulo, aí eu vim para São Sebastião, conheci a Débora, ficamos naquele roscocó alguns dias, aí eu voltei para São Paulo, desisti da menina para ficar. E eu deixei a menina chorando, tal, com aquela coisinha. Eu fui muito, assim, sacana. Eu tenho essa dor na consciência, né? Sabe o que a Amadeu falou? Francisco, leite derramado. Nada você pode fazer para mudar isso. Nada. Você pode fazer uma oração, pedir para que ela esteja bem, equilibrada. É o máximo, meu amigo. Passos errados foram tomados mediante a sua condição espiritual da época. E agora, Francisco, você faria a mesma coisa? Eu falo, claro que não. É isso que vale. É isso que Deus avalia em nós. Deus não quer o nosso aniquilamento. Deus quer mudança de atitude. Mas ele deixa você errar para que você entenda que errando vai dar porcaria. Para não falar outra coisa, se não está gravando, o Juliano vai cortar. Apesar que eu já falei algumas expressões aí que vai dar bala. Mas tudo bem. A vida é assim, para tornar mais claro. Você entendeu, Juliana, ou Luciana, mais ou menos isso? Sim, o pior é que eu entendo. Eu já fiz essa reflexão e falei, bom, eu me amarrei nesse bode. Isso. Agora vem um pacote. Isso. Beleza, eu tenho que aguentar, mas até onde eu vou ter que aguentar ao ponto de eu estar sofrendo? Beleza, tem os problemas, dificuldades, mas até onde eu tenho que ir para aguentar isso? Até onde? Até onde vai a minha força? Isso. Aí eu estou pensando, eu falei, eu estou aguentando, porque eu já venho aguentando há um tempo, porque eu sei que eu fiz uma escolha e eu tenho que arcar com as consequências dessa escolha. Mas, poxa vida, 5 anos, vou levar o quê? Vou dar 10, 15 mais 20? Entendeu? Aguentando isso, até onde eu vou conseguir? Porque será que eu me pergunto, será que eu estou fazendo certo? Será que eu já não paguei essa conta? Vou dar um spoiler para você. Eu já não paguei uma parcela dessa conta, porque ou eu não estou sabendo achar o meu equilíbrio em relação às dificuldades. Hoje em dia eu tenho um filho autista, além dos outros 2 que eu tenho do outro casamento. Consegui
me restabelecer com aquela outra encrenca, que é meu ex-marido. Hoje em dia eu já não tenho vontade de matá-lo, graças a Deus. Já passou. Né? Já não penso mais nele com aquela amargura, que eu tenho um problema com perdão, né? Uma coisa já velha. Mas até onde eu vou? Vai a minha sanidade? Ó, o anjo gritando. Então, Luciana, o nosso propósito no estudo da doutrina espírita não é resolver o seu problema, tá? Não vou resolver, não. O propósito da doutrina espírita é te munir de novos conhecimentos para que o teu coração dê essa resposta que você está precisando aí. Então, o que eu vou te falar? Na próxima quinta-feira, nós vamos estudar 3 casos, porque assim, eu vou adiantar um pouquinho a conversa aqui, tá? O André Luiz, ele vai se enfiar nesse departamento e vai ter lá, não é mais o Alexandre, vai entrar um outro instrutor que trabalha no departamento, e esse instrutor vai mostrar 3 casos de 3 espíritos que vão reencarnar, e um deles é uma mulher que vai ter 4 filhos, sendo que 2 serão dementados, um será cego, e a última que vai ser uma menina que vai estar em condições de dar amparo para ela, porque ela vai ficar viúva. Tá? Então nós vamos conversar sobre esses 3 casos reencarnatórios, que eu acho que essa mulher é pior do que o seu caso. Só tem um. Ela vai ter 2, e vai ter mais uns que é cego, ela vai ter dificuldade econômica, e vai ter só uma filha um pouco mais lúcida para ajudá-la no amparo. Olha, é um negócio assim, tá bom? Então, assim, a função da doutrina é munir o teu coração, porque se você for viver apenas com as crenças que você adquiriu do mundo, minha filha, você vai largar esse barco em 2 dias. Sim. E Emmanuel nos explica que esse tipo de atitude, eu vou mostrar o livro depois, ela nada mais é do que um adiamento de questões necessárias. O seu bebê autista, ele não veio parar na sua mão à toa. Sim, eu sei disso. Tá certo? Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Não vamos adiantar, não, senão já fica aqui até. Com prazer, ficaria até meia-noite, mas eu estou com a garganta doendo tanto falar. Eu falei pouco hoje. Daniel fala que eu falo pouco, né, Daniel? Ave Maria, até dói o ouvido. Então, meninas e meninos, eu quero que vocês releiam o começo desse capítulo, que agora eu acho que dá para entender um pouco melhor o que está rolando aí, tá? Pelo menos até onde começa assim, ó. Compreender claramente onde Alexandre pretendia chegar. Nós paramos aqui, tá bom?